Boa noite a todas, todos e todes. Estamos começando mais um Genital, que é um projeto de extensão do IF Baiano, né? Do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade. E hoje nós vamos apresentar um tema super interessante, que eu acredito que todos aqui já conheçam. Eu sou Patrícia, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, estou vestindo um vestido marrom, com detalhe em botões e uma pequena gravata. E ao fundo tem uma parede branca, né? Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Ok. Hoje nós vamos falar um pouco, discutir, né? Construir conhecimento juntos acerca da questão de gênero, sexualidade, trabalho, um desafio coletivo. E a proposta aqui é trazer uma análise, né, acerca das singularidades enfrentadas, vivenciadas no ambiente de trabalho ou até para conseguir um trabalho, né? Todas as questões que envolvem alguns grupos específicos. Nós não pretendemos aqui esgotar esse assunto, porque ele é extremamente amplo, mas sim trazer uma provocação, né? Para os presentes. Nós sabemos que em pleno século XXI existem diversas questões aí, pessoas que ainda realizam trabalhos análogos ao que foi o trabalho escravo, mas hoje o nosso foco é a questão do trabalho e gênero e sexualidade, porque é o propósito do nosso grupo de extensão, né? Pode passar, Pro. Ok. Eu vou começar falando um pouco acerca do dia 28 de abril, que é o Dia Mundial para a Saúde e Segurança no Trabalho, né? E também o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. E aí surgem as provocações iniciais, né? Trabalho para quem? Quem é esse trabalhador, né? Quando a gente coloca o dia do trabalhador, a gente estão se referindo a um trabalho que é reconhecido, né, e que é remunerado. Mas existe uma gama de outros trabalhos que são tidos como trabalhos invisíveis e que demandam tempo, planejamento e uma sobrecarga, né? Mas que não está inserido aí porque sequer esse indivíduo é considerado trabalhador, né? E é nesse ponto que nós trazemos também a questão da segurança e da saúde, né? Esses trabalhadores, o trabalhador informal, aquele indivíduo que tem algumas questões que dificultam a sua adentrar no mercado de trabalho e que uma vez que esteja inserido, ele vai vivenciar questões muito singulares, muito particulares, que vão atuar de certa forma, e aí na questão emocional desse indivíduo, na questão de saúde física também, porque é tudo muito amplo, né? A saúde mental está interligada com a saúde física, e nós nos perguntamos, essa questão, é a saúde para quem? Qual é a segurança que é ofertada para determinados grupos? Como é tratada a questão de saúde no trabalho para determinadas minorias, né? Pode seguir. Em se tratando de gênero e sexualidade, né? Nós trouxemos aqui algumas ilustrações que simbolizam os grupos que nós iremos tratar ao longo da nossa discussão, que nós iremos abordar, né? Nós temos aqui a questão da comunidade LGBTQIA+, nós trataremos das questões de
homossexuais, a questão da mulher trans e da mulher travesti, da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, tudo as formas de todo o processo, né? E todas as questões que envolvem esses grupos, né? Não é fácil para uma mulher trans, para um homem trans, para um travesti conseguir um emprego, a depender do nível de passabilidade social que essas pessoas tenham, né? Se é uma mulher trans que não aparenta ser trans e ela não diz isso no setor, não é de conhecimento público, ela tem uma propensão menor a sofrer determinados tipos de violência. Mas até a questão de nome social e de documentação se torna um entrave, né, para essas pessoas. Em se tratando de mulher cisgênero, nós sabemos que historicamente, culturalmente, está atrelado a essas mulheres a questão do cuidar, né? A mulher é como se ela tivesse um dom nato para o cuidado da casa, o cuidado do marido, o cuidado dos filhos, dos idosos, dos doentes, né? E isso tudo é um trabalho não remunerado. É um trabalho que muitas vezes a impossibilita de ter uma independência financeira ou de um desgaste ainda maior por ter que conciliar, né, uma outra atividade para ter uma independência. A questão para vocês entenderem o quão complexo dentro do próprio grupo de mulheres cis, quando você trata de uma mãe de uma criança que tem alguma deficiência e que muitas vezes é abandonada assim que a criança tem o diagnóstico pelo pai, é muito comum mães solteiras, né, mães que são abandonadas com seus filhos, e essa é uma criança, vai ser um adulto que vai precisar de uma assistência, de um cuidado muito maior, né? Uma dedicação muito maior. Muitas vezes essa mulher ela fica condicionada a trabalhos informais, o que chamamos de bicos, né? Para conseguir, já que o auxílio que a criança acaba recebendo é muito pequeno. E essa mulher, ela tem uma vivência muito diferente na sociedade, a forma como ela é tratada, né? A inserção dessa mulher no mercado de trabalho é muito mais delicada. Quantos casos nós não sabemos de mulheres que são demitidas após a licença maternidade ou que não são contratadas porque a empresa cogita que no futuro ela possa querer ter filhos ou ela possa engravidar, né? Então, são questões que nós vamos trazer aqui. Esse rapazinho aí do lado, num terno azul, segurando o seu troféu, ele não é o foco do nosso trabalho, da nossa discussão hoje, mas é impossível não trazê-lo, considerando que homens brancos, cisgênero, heterossexuais, de classe média, eles têm uma vantagem social muito maior. E os estudos estatísticos, que nós vamos trazer alguns aqui, eles trazem esse comparativo. Então, é por isso que ele está aqui. E muitas vezes ele é favorecido por ter todo um aparato, né? Um cuidado que o permite ir para o mercado de trabalho sem ter que se preocupar se ele preparou o almoço da semana no fim de semana ou na noite anterior, ou se as roupas estão limpas, se ele levou para a lavanderia ou se lavou. Isso tudo favorece muito mais determinados grupos, né? Sigamos em frente. Aqui é só para trazer uma breve contextualização da realidade das várias mulheres, né? Enquanto algumas mulheres lutavam, iam às ruas pedindo pelo direito ao trabalho, né? Outras mulheres realizavam há muito tempo um trabalho violento, cruel e não remunerado, né? E
quando um grupo vai à rua buscar direitos, não há essa consideração, esse olhar para essas outras mulheres. Então, não são as conquistas, elas não acontecem de forma igualitária, vamos dizer assim. A partir do momento que a mulher branca, classe média, vai para o mercado de trabalho, ela deixa uma outra mulher numa condições trabalhistas, vamos dizer assim, muito mais desfavoráveis, cuidando da sua casa, dos seus filhos. Então, é essa a ideia que nós tentamos trazer aqui, mostrando o máximo possível de realidades de uma forma bem fácil de compreender. Ok, aqui nós temos algumas informações assim um tanto impactantes, né, que são referentes, são referentes às vivências, né, ao mercado de trabalho, a realidade das mulheres no mercado de trabalho, né, que são informações do Índice de Desenvolvimento de Gênero, né, que é uma pesquisa realizada com base numa análise das questões eles avaliam a questão da reprodução, né? Para chegar a essas conclusões, eles avaliam a questão da quantas mulheres morrem durante o parto, né? Durante o período de gestação ou após a gestação, índice de gravidez na adolescência, o número de mulheres que ocupam cadeiras no Senado, né, o índice de formação no ensino médio e no ensino superior dessas mulheres. E com base nesses dados, foi obtida a informação, é uma informação do ano de 2019, se não me falha a memória, que as mulheres elas estudam mais, porém possuem uma renda 41,5% menor que a dos homens, né? Outra questão bem interessante que nós trazemos é a questão da paridade salarial, né, em que também, acho que é uma pesquisa de 2017, não é tão atual, mas foi realizada pela ONU, e acredita-se que em aproximadamente 170 anos essa paridade salarial seja alcançada. Considerando todo o cenário político, as questões das reformas trabalhistas que nós sofremos recentemente, que agora é possível o funcionário negociar com o patrão, dentre tantas outras questões, né? É, é, é aterrador, né? É aterrador porque essa muito provavelmente será mais que 170 anos. E eu até que fiquei feliz da primeira vez. Eu disse, olha, de 2017, nós estamos em 2020, faltam 160 e poucos, já nem é mais 170. Talvez a minha tataraneta consiga alcançar a paridade salarial, mas eu acho que, muito provavelmente, a tataraneta da minha tataraneta ainda esteja discutindo essas questões em algum momento do futuro. Né? E é aterrador, porque o que parece é que não importa o quanto nos esforcemos, nunca estaremos de igual para igual. Outros dados interessantes da Beneficência Portuguesa de São Paulo avalia que as mulheres elas sofrem muito mais com estresse que os homens. E isso envolve questões da sobrecarga de trabalho, né? De cobranças sociais que são específicas para a mulher e envolve também um futuro desenvolvimento de uma série de outras patologias, né? Que estão associadas a esse estresse sofrido ao longo da vida. Outras questões bem interessantes que nós
resolvemos trazer aqui e que de tempos em tempos acaba aparecendo na mídia de forma bombástica, casos, né, sendo discutidos envolvendo celebridades, né? Acho que há uns 2 anos, as atrizes de Hollywood pleitearam uma campanha contra o assédio sexual, o assédio moral no cinema hollywoodiano, tirando uma cortina, né? E trazendo à luz uma realidade bem complicada, e a gente que espera que alguns grupos estejam mais protegidos de vivenciar tais questões, percebemos que não há essa distinção. Uma vez que você é uma mulher, que você é uma mulher cis, uma mulher negra, uma mulher transgênero, são grupos que estão mais propensos a sofrer assédio sexual no trabalho, assédio moral, né? Então, uma breve definição do que é o assédio sexual, ele se caracteriza por constranger alguém mediante palavras, gestos ou atos, com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o assediador da sua condição de superioridade hierárquica no setor de trabalho. É basicamente aquela pessoa que usa do seu poder na instituição para conseguir favores sexuais, seja por promessas de ascensão profissional, muitas vezes nem isso. Um assédio terrível que traz danos absurdos à questão emocional, psicológica do indivíduo, né? Tem uma informação do Ministério Público do Trabalho, que nos últimos 5 anos, e isso é referente a 2019 também, é uma pesquisa de antes da pandemia, nos últimos 5 anos, as denúncias de assédio sexual aumentaram 63,7%, o que é muito bom, porque é um indicativo de que essas pessoas elas estão perdendo o medo, né? Elas estão buscando as medidas cabíveis, as medidas legais cabíveis e expondo esses assediadores, o que é mais importante, né? É importante trazer também que existem leis que punem a questão do assédio sexual, né? Então, a vítima de assédio sexual, ela está respaldada, né, legalmente, uma vez que ela disponha de provas para comprovar que sofreu assédio e esse tipo de violência no setor de trabalho, né? E outro ponto interessante é que, geralmente, o assediador, ele sempre vem com um discurso de tô brincando, meu Deus, como você é radical, né? E é realmente muito preocupante, porque é uma violência muito brutal que causa danos que ficarão com a vítima por toda a vida, né? Pode passar a prova. Em se tratando do assédio moral, é isso, sempre esse discurso, é uma brincadeira, né? E isso é muito frequente também na questão do assédio moral, que já se trata de uma exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma representativa e prolongada. Isso é uma informação bem interessante, tanto para o assédio moral quanto para o assédio sexual, o assédio, todas as formas de assédio, né? É uma atividade, um comportamento prolongado, né? Pode acontecer de você vivenciar no setor de trabalho uma experiência de assédio e acabou ali, sim. Mas para se configurar em assédio sexual, assédio moral,
essas atitudes, elas têm que ter uma constância, né? Tem que ser algo constante. O que traz um desgaste absurdo, né? Uma sensação de apreensão, de medo, de pavor, muitas vezes, de ter que retornar todos os dias para o trabalho, né? O trabalho, ele tem sua definição, ela muda ao longo da história, mas ele sempre foi indispensável ao ser humano para que ele conseguisse criar, né, um ambiente favorável à sua existência, né? Se for fazer uma análise, e desculpem voltar um pouquinho, for fazer uma análise acerca do trabalho, né? No início na Grécia Antiga, o trabalho ele era tido como uma atribuição para escravos, né? É algo que a realeza, o clero, eles não precisavam fazer, não cabia a eles, né? Não era algo bem visto, o trabalho era algo repugnante, né? E só a partir da Idade Moderna, com o surgimento, a ascensão do capitalismo, é que essa ideia de que o trabalho dignifica, ela nasce, né? E com uma leve participação da igreja, uma vez que ela traz a ideia de que trabalhe muito, seja abnegado, suporte as adversidades, que isso é uma garantia para que você alcance o reino dos céus, né? E essa ideia, né, de trabalho, ela é muito permanente e o trabalho é indispensável para a sobrevivência, né, uma existência digna. E essas questões acabam influenciando, acompanhadas do sucateamento do mercado de trabalho, né, onde nós temos um elevado número de desempregados e se você não está disposto a aceitar trabalhar em condições de humilhação, né, de violência, ou suportar até o assédio sexual, olha, tem uma fila gigantesca que suportaria muito mais lá fora. Então, você pode sair e eu contrato outro, né? E é nessa circunstância que a nossa sociedade capitalista, infelizmente, se constitui, né? É uma retroalimentação desse cenário. E assim, exatamente, eu gostaria de estar na sua vaga. Nossa, que frescura, mulher. Seja forte. Você está vendo coisas, vale a pena, o dia 30 está chegando. E, voltando à questão do assédio moral, ele pode ser dividido em alguns grupos, que é o interpessoal, entre indivíduos, né? No caso, um chefe, um funcionário, ou dois funcionários que ocupam a mesma categoria na instituição, isso também existe. E o assédio institucional, que é quando a pessoa jurídica ela favorece aquele ambiente de assédio moral, né? Ela sabe através olha, são os nossos patrocinadores, desculpem. Através de um favorecimento, os seus gestores praticam esse tipo de violência na empresa com o discurso de que é algo motivacional, né? Que vai ajudar o funcionário a produzir mais, a trabalhar mais. Eu nunca encontrei com ninguém que trabalhasse mais e melhor mediante situação de humilhação, né? De constrangimento constante. O assédio, ele tem algumas questões que são muito discutidas hoje em dia em termos no inglês, utilizados no inglês, mas que, no caso, e isso estou me referindo à questão da realidade das mulheres, né? Quando você tem uma ideia, você diz aquela ideia para o grupo, né, no contexto do trabalho,
e você é ignorada ou interrompida, e um homem, ele diz a mesma coisa, né? E a ideia é finalmente reconhecida, né? E isso não só se restringe ao setor de trabalho, infelizmente, né? Em vários âmbitos da vida da mulher, ela acaba passando por essa situação de ser anulada, desconsiderada, né? O que ela diz só tem valor a partir do momento que um homem afiança aquilo, né? É a questão de um indivíduo que explica para você algo que é do seu domínio, né? Vamos dizer assim, uma engenheira tendo que escutar, uma engenheira civil escutar de um médico como realizar montar uma planta, executar a construção de um restaurante, né? Porque a partir do momento que ela é mulher, ela não tem essa capacidade de percepção, né? É isso que, infelizmente, a nossa sociedade machista, ela traz. O professor Ferdinando levantou a mão. Se quiser fazer alguma consideração, professor, fique à vontade. Oi, Patrícia. Não, na verdade, é só para perguntar se a Laís, que levantou a mão agora há pouco, ela pediu para falar. Aí eu não sei se você visualizou aí na tela. Não sei se a Laís desejaria falar ainda ou a gente poderia Eu não seguir. visualizei. Fique à vontade, Laís. Eu acho que não. Acho que ela deve ter apertado por engano. Tudo bem, Laís. Se alguém quiser Mas qual... participar. Isso, era isso que eu ia falar, né, Patrícia? Se alguém quiser interagir com alguma questão, colocar ali no chat, ativar o microfone e a câmera, a ideia é essa mesma, de a gente trazer um bate-papo, né? O Geni Talk tem essa perspectiva de ser um diálogo aberto com o público, com a plenária. Por isso que a gente faz as reuniões sempre pelo Google Meet, porque facilita, né? Diferentemente da transmissão do YouTube, que é mais distante a participação. Aqui a gente tem um público diverso hoje, só dando boas-vindas à professora Geórgia, diretora aqui do Campus Catu, a Estelina, que estava aqui há pouco, eu não sei se ela está, sim, está aqui. Estelina é uma pesquisadora estudante da UFBA, no mestrado, né, doutorado, desculpa, em difusão do conhecimento, que discute gênero. Ela está fazendo uma pesquisa trabalhando o papel das mulheres na ciência, né, está fazendo um percurso. Estelina, se você quiser falar aqui, até para a gente se aproximar, porque a conexão estava falando, o pessoal pedindo para entrar, eu não estava vendo aqui as... Oi, Ferdinando, boa noite, tudo bem? Estelina. Só a minha conexão está muito ruim, não dá para ligar a câmera. A minha pesquisa está versando sobre as trajetórias acadêmicas e de pesquisa de docentes lésbicas nas ciências naturais. E aí, o nosso objetivo, né, é criar, eu tenho criado junto com a minha orientadora uma teoria que é a qual eu nominei de Teoria da Pedagogia da Cis-Heteronormatigeneridade, na qual a gente vai esboçando como acontece esse distanciamento, né, esse distanciamento social para que nos tire das ciências naturais. Então, eu tenho trabalhado nessa perspectiva. E obrigada, né, gente? Perfeito. Aí a Nízia escreve aqui no chat, a Nízia, Estelina, quer dizer, um colega nossa do Instituto, é professora de filosofia aqui do Campus Catu. Daqui a pouco a gente abre para o debate, só dando boas-vindas, reforçando os colegas e colegas aqui dos espaços externos da Universidade de Alagoas, quem mais aqui, só para observar, quem eu conheço. E o público, estudantes, professores estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Contigo, Patrícia. Obrigado. Ok, obrigada pela participação. Então, aqui tinha parado na questão do assédio vertical descendente,
que é quando acontece da questão do chefe ou de um superior, né, na instituição de trabalho, que realiza essas práticas de assédio moral com funcionários que ocupam cargos inferiores, né, com menor poder de decisão na empresa. Existe o assédio ascendente, e aí gera um pouco de desconforto quando a gente pensa nessa ideia, mas é extremamente real, não precisa ir muito longe para a gente perceber realmente a existência desse tipo de assédio, que seria praticado por indivíduos que ocupam um cargo de menos notoriedade para com o chefe da empresa. Seria uma inversão, né? Eles realizariam esse assédio moral, pode ser praticado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, né? E ele é o inverso. O funcionário que muitas vezes não tem um cargo de comando dentro da empresa, ele realiza esse assédio para com o seu superior. E não é muito difícil. Eu acabei recordando um relato de uma amiga nutricionista há um tempo atrás, e é uma informação muito pertinente na área da nutrição. Um cozinheiro, uma cozinheira, em uma unidade de alimentação e nutrição, ele pode muito bem acabar com a carreira da nutricionista ali naquela empresa. Porque é ele que está ali comandando as panelas, né? Então não adianta você realizar uma ficha técnica, você treinar o seu pessoal, se esse indivíduo ele estiver disposto a lhe sabotar profissionalmente, ele vai fazer. Porque ele é a linha de frente. E a partir do momento em que esses erros acabam sendo constantes, a primeira pessoa que vai ter a sua capacidade questionada é a gestora da unidade de alimentação e nutrição, a nutricionista, né? O relato da minha colega era bem assim, era um cozinheiro e ela recém-formada, e sempre que ela ia trazer algum questionamento ou alguma colocação acerca das preparações, ele não gostava muito da ideia de ter que, com uma longa carreira na área de produção de alimentos, né, ter que se submeter às ordens de uma garota muito jovem. Então, ela me relatou uma vez que ele a recebeu na cozinha mesmo, ali na área, perto do fogão, com uma faca na mão. O que foi nutrir? Então, é uma violência, né? Você tá ali mostrando àquela pessoa o que é que você vai me dizer mesmo, você vai questionar alguma coisa, corrigir alguma coisa no meu trabalho. Quem teria coragem de dizer? Eu jamais diria. Jamais diria qualquer coisa a esse cidadão. E isso é um ambiente, por mais pitoresco que pareça, não é algo que não seja frequente, infelizmente, né? A gente costuma dizer assim, o ambiente da cozinha de um restaurante é realmente muito, muito tóxico, às vezes, muita gritos, desacatos, e isso não é saudável em qualquer ambiente, né? Não é porque existe essa ideia que isso precisa ser mantido, isso não potencializa o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. Pode ser também um assédio horizontal, que acontece entre indivíduos que estão na mesma categoria, trabalhando na mesma instituição, entre, vamos dizer assim, um grupo de técnicos em informática, e ali a exclusão daquele indivíduo, fofocas, né, a respeito, informações de trabalho que são passadas pela metade, ou erradas, né, e tudo vai construindo um ambiente de trabalho insustentável, né? E pode ser também mista, que aí, no caso, já envolveria a questão do assédio vertical e do assédio horizontal, né? Pode passar, Pro.
O assédio virtual, isso é realmente muito interessante e muito atual, né? Não que os outros não sejam. Com relação ao assédio moral, infelizmente, nós não temos nenhuma legislação específica para esses casos, mas a Constituição Federal, ela traz a questão da integridade do indivíduo, né? E quando esse assédio moral ele está relacionado às questões de raça, você já pode atrelar a questão do racismo, a questão de gênero. Então, existem formas, uma vez munido de provas, que respaldam uma vítima de assédio moral de buscar seus direitos de forma judicial, né? O assédio virtual, ele é bem triste, não que os outros também não sejam. Travou, Pro? A senhora consegue ouvir? Agora sim, recuperou. Já pode passar? Não, estou no assédio virtual, calma. É que eu vou puxando outras coisas, as ideias vão surgindo, e enfim. O assédio virtual é quando, infelizmente, a pessoa sofre esse assédio por forma do uso da internet, né? Configura-se com um indivíduo ou grupo de pessoas que utiliza a tecnologia digital, a internet, objetivando ofender, hostilizar, importunar, intimidar ou perseguir alguém ou algum grupo de indivíduos, através de práticas de comentários sexuais, pejorativos, divulgação de dados, informações pessoais e a propagação de discursos de ódios feitos na internet. É algo muito tenso, porque antes a violência que ficava no setor de trabalho e esse indivíduo, ele tinha um ambiente seguro, né? O seu lar, a partir do momento em que ele sai, que ele está com seus amigos num ambiente à parte, ele se sente seguro e mais confortável. Hoje, com o uso cada vez mais constante da internet, não que seja algo ruim, mas esse uso errado da internet é péssimo, né? Essa pessoa ela não está livre em lugar algum, né? Essa violência, esse assédio vai chegar até ela em qualquer lugar e numa dimensão ainda muito maior, né? Os crimes realizados na internet, eles se espalham pelo mundo inteiro. Então, quando você divulga uma fake news acerca de uma pessoa, aquilo toma uma dimensão ainda muito maior do que aquela que é só no âmbito do trabalho, né? Existem algumas leis que buscam punir esses crimes, né? De assédio virtual, mas a identificação dos indivíduos é muito difícil, né? A internet, ela permite que você possa se camuflar de alguma forma e traz essa segurança para determinadas pessoas, né? Com essa falha de caráter, vamos dizer assim, de sair destilando ódio de forma aleatória ou direcionada para um indivíduo. Pode passar, Pro. Agora chegamos ao grande momento, né? O talk com a gente. Nós vamos receber a professora Aline, que vai compartilhar algumas de suas vivências no ambiente de trabalho, né? Então, seja bem-vinda, professora Aline. Voltei. Essa coisa da gente estar eu estou sem internet, usando dados móveis, aí às vezes acaba ficando um pouquinho complicado. Tá dando para ouvir? Tá melhor agora, né? Eu vou fechar até uma aba aqui para evitar que fique com muita coisa aberta. Então, esse debate, né, meu Deus, esse debate que a gente está fazendo, ele é muito importante porque a gente tem uma jornada imensa aí de lutas em busca dessa equidade, né?
E não é só a questão do ser mulher e estar no ambiente de trabalho e ter esses diversos entraves, justamente porque na nossa sociedade patriarcal, a mulher ela já é considerada inferior ao homem. Não sei se como um mecanismo de onde há o machismo muito arraigado, né? Tem uma coisa que hoje em dia eles até evitam falar, mas de um modo geral a gente percebe que fica subentendido, que a mulher é colocada como um ser inferior, como um ser que é menos capaz, que é menos competente. Então, a minha experiência vem do fato, eu trabalho na área de gastronomia, hoje eu sou professora de gastronomia no campus Catu, e essa vivência que Paty trouxe sobre a nutricionista me lembra muito o que eu vivenciei me tornando professora de gastronomia, porque eu já era professora antes de português, e resolvi fazer faculdade de gastronomia, e quando eu comecei a dar aula, eu percebia, né, de muitos discentes que já tinham prática, já tinham uma carreira, né, essa relação de que essa pessoa não é competente. Então, eu cheguei a ouvir, por exemplo, porque o vestiário feminino e masculino tinha uma parede que dividia, ela não isolava o som, ela ficava aberta por cima, então a gente ouvia o que conversavam. Então, várias vezes eu já estive no vestiário feminino trocando de roupa, isso numa outra instituição, não é no Campus Catu. E ouvi os alunos, homens, falando que não queriam assistir aulas minhas, que iam esperar um professor tal, homem, pegar a disciplina para que ele fizesse, porque ele não achava que eu era competente. Né? Então, a situação mais chocante foi quando eu comecei a dividir uma disciplina com um professor. Hoje ele é professor da UFBA, né? Mas na época, quando ele entrou na UFBA, ele não estava com dedicação exclusiva. E aí ele só pegava turmas no turno matutino. E eu fiquei com a turma da mesma disciplina dele à noite. Então, no primeiro dia de aula, eu cheguei para dar aula. Tinha sido justamente quando esse professor passou no concurso. E os alunos ainda não estavam sabendo que ele não estaria mais no turno da noite. E aí eu me lembro, né, que eu cheguei no primeiro dia de aula, boa noite, gente, sou professora Aline, muita gente já me conhecia, era uma disciplina que era do último semestre, então muitos formandos, né, e quando eu falei, né, que eu era professora de cozinha brasileira Norte e Nordeste, esse aluno perguntou, e professor fulano? Aí eu falei, né, eu fiz, olha, professor fulano agora é professor da UFBA, o curso de gastronomia da UFBA funciona nos turnos vespertino e noturno, então ele só está com turnos aqui no turno matutino. E aí esse aluno levantou, pegou o caderno e fez, tchau, gente, vou para a turma da manhã. Para mim, assim, eu saber que tinha muitos alunos que falavam que não iam pegar disciplina comigo porque eu era mulher, eu ignorava, enquanto não estava diretamente falando para mim. Porque eles falavam, cochichavam entre si, ou falavam na privacidade, entre aspas, do vestiário, eu deixei de usar o vestiário por conta disso, porque eu não queria ouvir aluno falando mal de mim. Mas, nesse caso, foi muito direto, sabe? O aluno não teve nem a preocupação de, eu vou ficar na aula, eu vou fazer de conta que eu não quero ficar aqui, ou que eu não vou poder, e etc, e tal. Exato, primeiro de tudo, o estudante foi mal educado. Eu fiquei tão chocada com aquilo, porque em nenhum momento, nenhum professor meu, sabe? Nem no curso técnico de cozinheira, nem na graduação, nenhum professor ou professora que eu tive me disse assim, você não tem competência. Porque eles poderiam dizer, olha, você não tem jeito, sabe?
você é fraquinha. Então, eu me lembro que, às vezes, eles costumavam desafiar a gente, principalmente no curso técnico. Então, meu primeiro dia na cozinha no curso técnico, eu tive, junto com a minha parceira de praça, eu tive que fazer 28 litros de um molho, que é o molho bechamel, que você tem que fazer uma massa muito pesada, parece uma massa de coxinha, para depois essa massa ser diluída gradativamente com o leite. E a gente não usa uma colher de pau para você fazer 28 litros de molho bechamel. Você usa uma pá que parece um remo. Então, tinha professor que olhava assim, e outros alunos, né? Eu me lembro, eles falaram assim, agora eu quero ver. Eu quero ver se ela vai conseguir. E eu me lembro que eu olhei para a Daniela, que era minha colega de praça, e fiz assim, Daniela, a gente não vai dar ousadia de pedir ajuda a ninguém. Eu suei, eu saí com os braços arrebentados, mas eu fiz. E eu me lembro do meu professor da praça associé, levantando a pá, né, que a gente usa para mexer, passando o dedo, porque é uma forma da gente fazer o teste, que o molho está no ponto certo, a gente passar o dedo assim e ver que o caminho que foi feito entre um lado e outro do molho se manteve. Ou seja, o molho não estava mole, fluido demais a ponto de juntar. Então, eu me lembro do professor olhando assim para mim e fez assim, nível profissional, minha filha, você tem futuro. Então, eu saí de um curso técnico com a sensação de que eu tinha a sensação de que eu tinha futuro, e um discente faz uma coisa dessa, mesmo ele sendo mal educado e tudo, abalou tanto e outras questões que eu comecei a me sentir, né? A gente está falando de saúde no trabalho, eu me sentia extremamente angustiada de ir dar aula, sabe? E depois de um tempo, começou, assim, às vezes acontecia do aluno dizer, eu não quero ser aluno dessa mulher, eu prefiro que seja um professor homem, e fazer campanha, né, para a coordenadora. Eu quero que bote professor fulano. Então, eu chegava no trabalho com aquele aperto no peito, né, aquela sensação de angústia, de dizer assim, poxa, esse lugar não é o lugar em que eu estou sendo aceita e sendo valorizada e sendo reconhecida pela minha competência. E, às vezes, a gente é colocado na situação do assédio moral, do assédio desse tipo de estrutura que abala você psicologicamente. Então, assim, eu estou falando no lugar de mulher. Imagina os lugares das pessoas LGBTQIA+, que são alvo, independente do trabalho, da escola, etc. e tal, sempre são alvo na nossa sociedade de ataques e etc. e tal. Então, eu percebo também, eu vou terminar já, eu percebo também que dentro da minha área, né, dentro da área da gastronomia, a gente tem também uma desvalorização da mulher enquanto cozinheira, enquanto chefe de cozinha, porque o trabalho de cozinhar, quando ele está vinculado à mulher, ele deixa de ser visto como um trabalho profissional e passa a ser visto como trabalho reprodutivo. Isso é uma coisa que a gente percebe. Hoje, já existem muitas chefes de cozinha mulheres, mas há um tempo atrás, e até mesmo para se fazer curso profissionalizante, não era permitido mulher. O Le Cordon Bleu, por exemplo, que é uma das escolas mais famosas de gastronomia, durante muito tempo não aceitava mulheres. Tinha curso voltado para mulheres, para elas cozinharem para dentro de casa. Ou seja, aquilo que Silvia Federici chama de trabalho reprodutivo, que é o trabalho para o cuidado da família, é o trabalho não remunerado. Aí a mulher na cozinha, ela é cozinheira ou auxiliar de cozinha, mas o chefe ou sous-chefe é o homem. O chefe da praça é o homem e a mulher é auxiliar, né? Em outros campos, outras áreas de trabalho, isso também acontece. A gente percebe, né, por exemplo, no hospital, médicos, homens e enfermeiras, mulheres, né? A gente está vendo uma mudança disso. Claro, hoje já tem muitas e muitas e muitas médicas, graças a Deus. Mas diversas profissões que estão relacionadas a essa questão do trabalho reprodutivo, do cuidado com a família, do cuidado com a casa, acaba sendo valorizado quando é feito por homem e sai do campo doméstico, e desvalorizado quando é feito pela mulher e se torna parte da caixinha daquilo que a mulher tem que fazer.
né? E a mulher sabe fazer isso porque ela é mulher. Então, a mulher sabe como cuidar da roupa, a mulher sabe como cozinhar, a mulher sabe como cuidar de um doente. É isso. Eu poderia passar a eternidade lhe ouvindo falar. A senhora tem sempre muita coisa interessante a dizer, viu? E eu sou muito orgulhosa de ser sua aluna em gastronomia. Ter você como minha aluna. Eu vou aproveitar o gancho do relato da professora Aline e trazer mais uma memória que me surgiu à medida que ela vinha falando, porque essa questão do assédio moral, ele se configura por meio de palavras, meio de textos, meio de gestos, são várias as formas que ele se apresenta para o indivíduo. E eu lembro de outro relato, dessa vez de uma professora, de um médico já numa instituição hospitalar que preenchia o formulário prontuário da nutricionista. E como o médico não tem um conhecimento da nutrição, ele sempre colocava a dieta pastosa, até o dia em que ela preparou a dieta pastosa, chamou o profissional e disse: agora vá, coloque aí, administre a dieta pastosa no indivíduo. Que foi um espetáculo, porque o hospital parou no dia para comentar essa situação constrangedora, mas foi uma forma que ela encontrou de fazê-lo parar, né? Prontuário é um documento, não cabia a ele preencher aquilo, né? É uma forma de assédio, é uma forma de desmerecer o conhecimento do outro, né? Pode passar, por favor. Ok, Tem um agora comentário. Ô, Paty, tem um comentário de Estelina que eu acho que vale ler aqui no chat. é porque eu não estou conseguindo acessar o chat. Eu estou pelo celular. Pera aí, deixa eu tentar. Aqui, só um instante. Leia, Aline, ajuda ela. Falei. Então, a Estelina falou o seguinte, meu Deus, subi demais. Aline, as interseccionalidades de gênero e sexualidade são adoecedoras. Na academia, elas acontecem e necessitam ser investigadas e punidas. Infelizmente, temos poucas punições para os agressores. Exatamente essa questão de que é sempre colocado, quando é denunciado, é sempre colocado como uma brincadeira. Ou, o que é pior, que é o tipo gaslighting, né? Que é colocar a mulher como a doida. Não, ela tá vendo coisa, né? Não teve nada demais no que eu falei. Ela é que é sensível demais, ela é que se aborrece facilmente, etc. E o outro comentário é sobre isso que a teoria da pedagogia da cis-heteronormageneridade, quando nos condicionam aos espaços de cuidado como se fosse uma função biológica. Exatamente. O fato de que a gente gesta, né? O bebê está na barriga da gente, nasce, a gente amamenta, e isso é o suficiente para acharem que a mulher por si só, biologicamente, nasce com a condição de ser cuidadora ad eterno, enquanto que o homem não. A Estelina quer falar. Aline, eu acho que tão interessante o quanto é perigoso essa perspectiva, porque os nossos direitos reprodutivos eles estão cada vez mais ameaçados. Olha que nós não temos direito ao aborto no Brasil, enquanto os outros países da América Latina têm, e ainda o mínimo que nós temos são controlados, né? Você está falando controlados por homens, como se o fato da gente optasse em não ter filhos e filhas e filhos, né? Fosse um ataque à cis-heteronormatividade que é imposta. Porque o nosso papel, então, quando eu comecei a pensar a teoria e a desenvolvê-la com a Ana Paula, que é minha professora do Instituto Federal da Bahia, né? A gente pensou nessa perspectiva, por que que as crianças começam apaixonadas, as meninas apaixonam por ciências, e elas não continuam. Quais são as formas de violências, né, que vão aparecendo no seu percurso, né, na sua trajetória escolar,
E eu lembrei também, quando a Patrícia estava falando aí desses dados, né, e você, as denúncias, né, que tem eclodido aí na mídia sobre o Instituto Federal, né, da Bahia, de professores assediadores, e que esses casos, eles, quando aparecem na mídia, tudo bem, aí a instituição vai discutir, mas há uma corporeidade muito grande, e eu digo isso porque eu sou lésbica, no meu mestrado, o meu orientador me beijou à força, e foi aí que eu fui falar, né, sobre o meu orientador naquele momento, né, me beijou à força, eu fui falar da minha orientação, né, afetiva sexual, e isso eu acabei, sabe, esbravejando pela universidade toda, que era algo que eu não anunciava. E quando eu fui conversar conversando com a docente, né, que era do programa também, ela me falou o seguinte: não faça aí, não denuncie, Estelina, porque você está num ambiente de inferioridade. Quem são os professores? Você vai se sujar, nenhuma universidade mais vai te querer. Então, não faça isso. Eu ouvi isso de uma mulher, professora do programa, que ainda falou: se essa situação for para um conselho, para uma reunião, eu não vou deixar de ficar do lado do meu colega. Então, isso é muito mais agravante porque a gente observa o quanto esse patriarcado, essa colonialidade, eles são tão estrutural e estruturantes que não permite que essas outras mulheres falem: não, a gente também sofre essas violências. Porque sofre violência quando deslegitimam o que está sendo pesquisado, quando condicionam, porque assim, nós estamos tão condicionados a essa colonialidade que quando fala o nome de um autor, pode ser uma autora, só a gente só vê o sobrenome, automaticamente a gente já pensa que é um homem. E isso é um processo também que a gente precisa desconstruir. Então, esse relato que eu vivi, né, no meu mestrado, ele me fez pensar muito para ter um amadurecimento. Eu não conseguia mais pensar depois, quando eu finalizei o mestrado, eu não publiquei nada do meu mestrado, porque aquilo bloqueou. Para ir para o doutoramento foi um outro processo. E aí eu fico pensando quanto essas violências, elas nos fazem, né, retroceder. E aí, por final, lembrar do caso de Mariana Ferrer, né, que ela era vítima e passou a ser a acusada. Então, é muito importante a gente estar discutindo essas questões, até mesmo para que a gente possa ter um grupo de sororidade, onde a gente possa dialogar e enfrentar essas questões judicialmente, porque se dependermos de uma relação dentro dos espaços acadêmicos, eles ainda são opressores, colonizadores e nos enxergam como objetos a serem pesquisados, mas nunca nas nossas singularidades e subjetividades. Oi, gente, boa noite. Estelina, eu queria só. Eu não sei se eu vou conseguir abrir a câmera, porque, enfim, tá a internet ruim, se ficar falhando, eu fecho. Queria só dialogar um pouco com o que você trouxe, que foi excelente fala, como a Aline está colocando aqui no chat, também concordo, né? Porque você trouxe algumas coisas também da fala de Aline que eu já estava pensando em dizer, e aí querer dialogar com vocês duas. Primeiro, sobre o que você coloca aqui, o que acontece no percurso das crianças que as tira do universo das ciências naturais. Adorei essa questão, né? Onde que está aí essa coisa que vai tirando as meninas e os meninos dos papéis que foram pré-determinados para eles e elas, né? A fim de que eles e elas possam estar, então, ganhando o mundo e inventando o que querem, né? Para além do que seria esse pré-determinado pela sociedade. Se a gente for observar os cursos aqui de Catu, a gente tem no ensino médio integrado, a gente tem o integrado aos técnicos de alimentos, agropecuária e química. O curso de química é o curso mais equilibrado entre meninos e meninas. Mas observem, o curso de agropecuária, a maioria é homens e poucas meninas, e o curso de alimentos é exatamente o contrário, a imensa maioria meninas e
pouquíssimos homens. Esse negócio a gente fala há tanto tempo, né? Hoje a gente já usa até como uma ideia de estereótipo e tudo mais, mas olha aí, até hoje a gente vê isso. Se a gente for ver nas faculdades, né? Quem está fazendo física, por exemplo, o curso de física, quantos são mulheres, quantos são homens, né? Apesar de que as mulheres são o número maior, majoritário aí de universitárias, né? De ensino superior. Mas aí, quando a gente vai ver a distribuição dos cursos, médico, ok, tem homens e mulheres aí, mas enfermeiros, né? Existem, mas a gente sabe o quanto também tem bem menos. Então, é incrível como ainda hoje a gente vê, né, essa divisão em muitos cursos, profissões, trabalhos, postos de trabalho, né? E eu acho que essa sua pergunta assim, é muito, muito boa, né? Para poder entender, porque eu acho que é realmente na infância, desde a infância, na verdade, que isso vem sendo construído. Quanto ao assédio sexual nos IFES, não estou sabendo, eu vou procurar essa notícia assim que sair daqui. Esse lance da punição, né? Eu queria contar um caso que foi do IFP, de onde eu estive antes daqui, do IF Baiano. Lá, assim que eu cheguei, 2 meses que eu cheguei lá, eu comecei a ouvir meninas me chamando para conversar e contando histórias de assédio sexual de um determinado professor. E eu fiquei 2 anos nesse campus, e durante os 2 anos eu ouvi muitas histórias. Nenhuma delas quis falar, né? Quis delatar, quis tornar público, né? E dizer quem foi o professor. Elas diziam para mim. Então, eu sabia, eu convivia com esse colega, e eu não sabia mais o que fazer com isso, porque eu falava, eu não posso falar nada se vocês não me autorizam falar. Daí eu falei assim, posso falar com algumas amigas, colegas, para a gente fazer um trabalho sobre assédio no campus. A gente não vai citar o nome de vocês, vai ser um trabalho bem aberto, a gente vai, sei lá, chamar advogadas, pessoas que trabalham na área jurídica, com mulheres e tal. Não, pronto, tudo bem, isso pode. Então, elas me autorizaram isso, eu conversei com as meninas, a gente conversou com o diretor, disse assim, existem esses casos aqui no campus, e eu só não falo aqui quem é, porque elas não me autorizaram, mas eu falo todos os dias, se vocês quiserem, elas me mostravam o celular, mostravam mensagens. Então, assim, eu tinha as provas, eu via, mas eu não podia fazer nada. Vim embora, né, enfim, passei no concurso aqui no Baiano, voltei para cá, para Bahia, e daí, uns 3 a 4 anos depois que eu saí do Piauí, com muito contato ainda, com muitas pessoas amigas de lá, recebi notícias de que os pais de uma aluna viram o celular da filha e denunciaram esse professor. A menina contou para as outras que tinham sido, então mais se juntaram, fizeram uma coletiva, uma denúncia, né, coletiva. Vou procurar, Celina. Fizeram uma denúncia coletiva e denunciaram também mais outros 2 professores. Especificamente desse professor que eu já conhecia, já sabia o caso, os pais fizeram 2 tipos de processo. Um próprio dentro do IFE, né, que seria um PAD, que foi aberto um PAD, então, para poder ser visto, e fora, teve um criminal. Então, os pais processaram de 2 jeitos. E ele foi exonerado. Não só ele, como um outro colega também foi exonerado. Então, eu acho que, assim, o caso da Mariana Ferrer, acho que todo mundo, assim, caiu uma bomba em cima das nossas cabeças quando a gente viu que o caso se reverteu contra ela, porque, assim, gravado, todo mundo vendo, e não é possível que aquilo tenha acontecido, tenha tido o desfecho que teve, mas eu achei que queria trazer também esse outro caso, né, que, assim, não que eu fiquei feliz porque eles perderam os empregos deles, foram exonerados, mas eu fiquei feliz porque alguém conseguiu quebrar esse ciclo de violência, porque eles não vão poder fazer mais o que eles faziam com as meninas, né, então a minha felicidade não é porque ninguém perdeu o emprego, mas sim porque eles não vão poder mais fazer o que eles vinham fazendo com elas, e que eu acho que justiça ainda existe, né? Ainda se cabe. A gente precisa, dentro, obviamente, das nossas condições psíquicas, mentais, porque estar envolvido dentro disso envolve medo, envolve muitas outras coisas, né?
A própria questão hierárquica, a gente está falando de meninas aqui, adolescentes. Teve uma que disse que até o 3º ano ele importunava ela, mas começou no 1º ano, e no 1º ano ela tinha 13 anos. Então, assim, 13 para 14, né? Mas ela entrou com 13, ela disse. Então, assim, poxa, uma criança, ela vai saber se defender como, né? Então, acho que a gente precisa mesmo travar essas conversas dentro das nossas instituições. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Eu estava aqui ouvindo e realmente durante essa busca para montar o Genitalk de hoje, vários dados estatísticos confirmam que mulheres estão mais propensas a assédio sexual, assédio moral nas instituições, dentre elas a mulher negra é mais vulnerável, porque além da questão do machismo, existe o racismo. Alguns grupos, eles sofrem muito mais a questão do assédio moral, estão mais vulneráveis, vamos dizer assim, não é uma questão de sofrer. O sofrimento é igual para todos, não tem como você aferir quantificar o sofrimento de alguém, mas portadores de deficiência, né, também é um grupo que geralmente é alvo de violência, desse assédio moral, patrocinadores, mais uma vez. Então, pessoas da comunidade LGBTQIA+, são mais vulneráveis, né? E eu gostaria só de contextualizar que essas questões é realmente muito doloroso. Eu acredito que se fôssemos ficar aqui relatando os casos de vivência, eu ousaria dizer que todas as mulheres aqui presentes já vivenciaram algum caso de assédio sexual ou assédio moral, né? Infelizmente, é muito corriqueiro esse tipo de realidade, né? E, enfim, sigamos em frente. Agora nós vamos falar um pouco da realidade das mulheres trans e travestis, né? É um assunto um pouco ainda mais delicado, porque considerando que a realidade de mulheres cis não é amistosa, não é muito confortável, a realidade de mulheres trans e travestis ainda é muito mais violenta. Nós não podemos esquecer que o Brasil ele é o país que mais mata transgêneros, né? A homofobia é gritante. Se não me falha a memória, o Brasil é o 4º país mais homofóbico do mundo, se não for o primeiro. E essa realidade, né, com a qual pessoas trans e travestis se deparam desde o momento em que assumem a sua identidade de gênero, né, acaba fazendo com que essas pessoas não consigam sequer terminar o colegial, né? Isso dificulta o acesso às universidades, os poucos que conseguem acessar a universidade, né, passam por um transtorno absurdo para concluir. Eu recordo de um outro genital que falamos sobre a realidade de Lucy, né, uma mulher trans, e ela colocou que fez a transição já no doutorado, né? E ela sofreu muito, foi, de certa forma, excluída de alguns grupos, mas essa decisão acarretou um trauma psicológico muito grande, porque era uma violência contra o que ela é, né? Mas permitiu, fez com que a comunidade acadêmica não pudesse desconsiderar todo o trabalho que ela havia realizado durante a graduação, o mestrado. Ela já era uma cientista conhecida com base nos seus trabalhos, né? E respeitada. E isso garantiu uma certa estabilidade. São casos que são realmente muito, muito difíceis de ouvir, relatos muito difíceis de ouvir, né? Nós trouxemos aqui alguns dados, né,
dados da Anfides, que apontam que estudantes transexuais representam apenas 0,1% do total de alunos em instituições de ensino federal de nível superior. É um número muito pequeno, eu recordo que quando estudei na UFRB, a universidade foi com base nas lutas da professora Fran, né, Fran Demétrio, que buscou a questão da inserção do nome social na lista de frequência e que desbravou, né, na instituição muitas questões. Fran era nutricionista e também realizou a transição já no doutorado, e nós percebíamos os olhares dos quais ela era vítima no setor de trabalho, os comentários, as risadinhas, né? E é uma realidade que acaba gerando um desgaste, um adoecimento, né? Embora ela fosse uma mulher extremamente forte, né? Uma referência para todas nós. Outro dado importante é que as oportunidades para as mulheres trans e travestis na indústria são escassas. Não é uma novidade para ninguém essas informações, né? Eu me pergunto sempre quantos talentos, quantas pessoas não têm essa oportunidade negada, a oportunidade de estudar negada, né? Quando a gente traz a questão dos dados de escola, né? Que eles não conseguem sequer, muitas vezes, concluir o ensino médio por conta dessa violência no ambiente escolar, o que dificulta a sua inclusão no mercado de trabalho. Eu lembro que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a crianças e adolescentes o direito a estudar. E não existe um parêntese, sabe, dizendo, exceto mulheres trans, homens trans, travestis, não existe. É um direito e o Estado não pode virar as costas para a realidade dessas pessoas, né? Outro dado interessante é trazido pelo ANTRA, que aponta que 90% das mulheres trans e travestis têm na prostituição a única fonte de renda. É algo muito triste, porque muitas vezes as pessoas quando assumem a sua verdadeira identidade de gênero, né, se reconhecem como mulher trans, como travestis, elas são muitas vezes expulsas de casa, né? É um cenário de extrema violência. Eu recordo vou fazer referência ao professor Ferdinando, né? Expulsas da escola também. O professor Ferdinando, em um curso que ele ministrou, acho que alguns semestres no IFE, ele trouxe um relato de caso, a vivência de uma menina que ele pôde acompanhar, né? E assim, uma história muito comovente. Se o professor se sentir à vontade para compartilhar com a gente em algum momento, pode interromper quando o senhor quiser, viu, professor? Enfim, a questão de... Pode passar, Pro. Ok. Deixa eu acompanhar aqui. Sim, mais um ponto com relação à prostituição de mulheres trans. A partir do momento que essas mulheres elas estão na rua exercendo determinados trabalhos, determinadas profissões, elas estão muito mais vulneráveis, né? Elas já sofrem uma violência muito grande. Trabalhando com a prostituição, elas se tornam ainda mais vulneráveis. Uma informação bem importante também é de expectativa de vida de mulheres trans e travestis, né? Mulheres trans, elas têm uma expectativa de vida de 35 anos. Se é uma mulher trans negra, essa expectativa diminui de 33 anos. Eu não vou conseguir recordar nesse exato momento qual estudo traz essa informação. Não recordo exatamente se foi o ANTRA, mas eu acho que é algo muito pertinente para promover a nossa reflexão, né? Aqui nós temos um relato
de uma mulher trans de 26 anos, que foi extraído da revista Observatório G, que traz a seguinte colocação: a maioria das empresas, quando colocam vagas para trans, ou querem trans com maior passabilidade possível, ou querem qualificações quase impossíveis para pessoas trans ter, pois a maioria não consegue nem terminar o ensino médio. Então é muito injusto empresas criarem vagas com tantas exigências. A fala dela me fez lembrar uma frase de Ariano Suassuna, que diz que as exigências para se conseguir um emprego são tão grandes, que ele não conhecia nenhum patrão qualificado o suficiente para ser funcionário. E isso é real, e se aplica também às mulheres trans. Eu acho muito interessante essa questão da passabilidade, nós já falamos um pouco no início, que é quando esse indivíduo, você olha e ele consegue passar tranquilamente a ideia de ser uma mulher cis, né, de ser um homem cis, e isso facilita, de certa forma, até certo ponto, né, o convívio dessa pessoa no mercado de trabalho. Existem muitas outras questões que vão dificultando, né, a questão documental, a questão do preconceito de quem sabe, né, e acaba comentando, enfim. A questão do banheiro, o uso dos banheiros, que é sempre muito sofrido, né? Você não se sente muitas vezes desconfortável para usar o banheiro das mulheres e o banheiro masculino também não é para você. Eu encontrei um relato de um rapaz, eu não pude trazer o vídeo, mas é um relato em que ele diz que precisou pedir à moça da limpeza: olha, limpa aqui esse banheiro de pessoas com deficiência, que vai... Porque foi a solução que ele encontrou. Né? Vamos Estelina, próximo slide. lá, se você, antes de passar o vídeo de repente, porque foi do slide anterior. Sim, sim. Pode falar, Pro. Eu acho que antes do vídeo ainda tem mais um slide, se eu não me engano. Oi, não, é só para explicar a questão da... Você trouxe esses dados, né? Tem um instituto também de transexuais que aumentou em 315%, né, a autodeclaração de pessoas trans, travestis, nas graduações no Brasil. E quando a gente fala de expulsos, Anísia, quando a gente trabalha com essa categoria dentro da pedagogia, é o fato de que essa pessoa sofreu tantas violências no espaço escolar que ela não suporta mais ir, que os dados oficiais chamam de evasão, só que a evasão não existe. O que existe mesmo são as expulsões dos grupos identitários minoritários. Então, esses dados da ANTRA e da Agência Brasileira ABGLT, da UFSCar, eles fizeram esse levantamento de como essas evasões, não é, da população LGBTQIAPN+, tem impactado também no processo de trajetórias, né, acadêmicas, de como essas pessoas vão chegar, e é por isso que esse dado desse estudo, né, que você estava perguntando, Patrícia, que foi feito pelo GT, né, de diversidade da UAB, dessa expectativa de vida, ele é tão baixo, e é tão grande também, é tão elevado o número de pessoas, né, de pessoas trans, travestis, que estão na prostituição, porque é a única forma de sobrevivência, de manter, né, sua reprodução social, tanto que em São Paulo foi criado os transempregos, que foi uma tentativa de amenizar, né, essa vulnerabilidade social. No caso a gente tem aí o município de Feira de Santana, que é o município mais violento também no que se refere a estupros corretivos, e esses estupros corretivos muitas vezes acontecem na própria família e também nos ambientes escolares.
uma das questões, né, do ambiente escolar não é diretamente o estupro, a violência do estupro corretivo, mas a violência de permitir os bullies e permitir também que essa população não acesse o banheiro. Tem muitas questões que elas vão permear, né, essas violências que você vem trazendo, esses assédios. E o mais impactante disso tudo, que são assédios silenciados, né? Porque na nossa cultura, a gente aprendeu que tudo é um exagero porque nós suportamos tudo. A mulher tem que suportar tudo. Ela tem que entender que era o outro que era agressivo, se ela apanha em casa, né? Quando tem as violências domésticas, ela errou em alguma coisa e o marido está punindo. Então, a gente tem essa cultura violenta, de tantas violências, que elas são reproduzidas em todos os outros espaços sociais. E quando a gente vai falar dessas violências que você vem trazendo, a gente também se depara com um ambiente que não está preparado para, né? A gente não está, enquanto educação básica, ensino superior técnico, a gente não está preparado para essas mudanças, porque nós estamos presos a essa binaridade. Paty, você está com o microfone desligado. Desculpa. Muito Foi, obrigada. eu desliguei para, porque senão fica, como está, assim, a minha tese, ela está impactando diretamente comigo, né, porque por isso que eu falei sugerir a Valesca, porque é um confronto você descobrir, poxa, um patriarcado, o quanto nós somos condicionadas a não enxergar todas as formas de violência que nós somos submetidas e que nós também submetemos outras pessoas, né? Porque a partir do momento, né, como eu falei do relato dessa professora, a gente ouve direto esses relatos em casa, quando nos diz, não, não faça isso, porque não, você não vai terminar a sua relação, porque ele te bateu, ele estava estressado, ele estava isso, ou, não, o professor estava brincando com você. Porque é muita modernidade, as pessoas são mais velhas, elas não entendem, só que a gente precisa delimitar, Patrícia, eu acho que a tua fala traz muito isso, qual o lugar do respeito, da violência, da opressão? Porque se a gente não delimita, a gente acaba nessa reprodução frenética continuamente. Pronto, vou encerrar, gente, senão eu vou conversar muito. As suas colocações são muito bem-vindas, muito obrigada. Então, retomando a nossa apresentação, uma outra fala muito interessante é que a questão das empresas, né? A questão da Transemprego, né? Que é uma empresa que tem como cofundadora uma mulher trans, a Maitê, e ela traz que é uma empresa que fornece cursos para pessoas trans e as direciona para o mercado de trabalho. E ela traz essa fala, que no começo nós íamos atrás das empresas. Hoje em dia é raríssimo isso acontecer. Por dia, são 6, 7 empresas com que a gente conversa. Hoje já existe essa demanda, as empresas compreendem que é interessante para a imagem delas, né, ter essa preocupação com a comunidade LGBT. No entanto, fazendo uma busca, né, nessa entrevista, nas empresas que Maitê cita, né, que tem essa iniciativa muito louvável, mas quando você percebe que são empresas grandes, muitas são internacionais, e você faz um levantamento do número de funcionários no Brasil, tipo uma empresa com 15 mil funcionários só no Brasil, e desses 7 são trans. Então, se tratando de uma grande empresa, e essas informações, à medida que nós íamos buscando, elas iam se repetindo, né? A nível de uma grande empresa,
pode-se fazer muito mais. A partir do momento que o empresário ele tem essa iniciativa, ele tem esse olhar, eu acho que é preciso fazer muito mais, né? Ele está contribuindo para mudar a vida de 7 pessoas, para que essas 7 pessoas tenham uma dignidade. Mas existem muito mais que 7 pessoas precisando, né? E buscando. Então, está na hora de ampliar esse leque, ampliar essas oportunidades, né? É basicamente essa colocação que eu gostaria de trazer, essa reflexão. Pedir que realizem essa análise, porque às vezes a gente fica tão comovido com, olha, que legal, e quando você vai lá nos pormenores, é simbólico, né? Tem um projeto de uma deputada, eu não sei se é Renata Souza, que traz essa proposta de 5% dos funcionários da empresa serem da comunidade LGBTQIA+, serem trans ou travestis. É uma iniciativa muito legal, a partir do momento que se torna algo legal, né? Isso há um impulso social para realizar, para cobrir essa demanda. Considerando que eu não sou uma mulher trans e e nenhuma travesti, eu posso me solidarizar com a história dessas pessoas, mas eu não vivo na pele o que elas sentem. É que nós pensamos em trazer esse livro, esse trecho de um documentário, né, onde mulheres trans trazem e travestis trazem a realidade delas, para proporcionar essa reflexão, né? É um documentário que tem como título A Luz do Dia, Empregos para Mulheres Trans, por que não? E é de autoria de Felipe Musgas. Pode passar, por favor. Vale a pena, gente. Eu acho que travou de novo, né? Não tá aparecendo a imagem do vídeo. Iago, fica à vontade. Mas eu creio que eu quebrei muitos paradigmas na minha escola na época, porque eu já me maquiava, eu já vestia roupas femininas, então assim, eu passei por aquela fase andrógena. Então, na época, foi um choque para a escola, né, no caso, mas eles me acolheram e não sofria discriminação. A escola era terrível, tanto é que eu fui expulsa e a diretora ficou contra mim, que também era homofóbica. Então juntou uns 15, 16 meninos para me pegar lá do lado de fora. Só que, sabe, né, parece que a gente já mexe com instinto de sobrevivência além das outras pessoas. Então, tipo, se fui agredida, eu agredi também. Só que, para mim, era uma desvantagem pelo fato de que a diretora ficou contra mim, pelo fato de que eu fui expulsa por conta disso. Então, fiquei sem estudar todos esses anos. Aqui bastante, porque eu não consegui estudar em uma escola por causa de preconceito. E você ia conversar com a diretora, ela falava, ai, você vem assim com a escola, você quer que a gente faça o quê? Eu tive uma infância muito difícil. Eu era uma criança fechada, eu era uma criança que não queria conviver entre coleguinhas, eu sempre vivi dentro de casa por causa disso. Eu tinha medo. Eu já sofri preconceito desde pequena na escola, porque eu lembro que uma professora, ela baixou minhas calças na frente de todos os meus coleguinhas dentro de um banheiro masculino e mostrou meu órgão genital e falou pra todo mundo, você é menino, você tem um órgão genital masculino. E imagine para uma criança de 5 anos ouvir isso de uma professora. Então ali,
o meu mundo se fechou desde ali. Então, quando eu entrei na faculdade, já fazia mais ou menos 6 meses de curso, né? E eu tinha 2 professoras, elas me deram oportunidade porque elas tinham uma agência de publicidade, né? Então, eu fiquei 6 meses estagiando com elas e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu tive contato com outros tipos de pessoa, outro nível social, eu tinha que ir em reuniões, eu tinha que conhecer empresários, então assim, eu senti que dali, então eu poderia estar tudo que eu queria, porque eu era capaz, eu tinha capacidade de conquistar tudo que eu desejava e meus objetivos. Assim, Oi, gente, desculpa interromper assim. Paty, eu tô vendo que esse vídeo é bem longo, né? Então, como a gente já está chegando umas 10 horas, né? São 21h58, eu imagino, né, que todo mundo deve estar, depois do dia todo, a gente já ir fechando o programa de hoje. A discussão foi tão boa, que a gente acabou chegando no nosso teto, né, no nosso horário, sem fechar todos os aspectos da apresentação. O que é que você fala a respeito disso aí? Eu não me oponho, mas nós podemos tirar o genital, o geniarte. O tempo extrapolou tanto que nem o geniarte. Porque eu acho que realmente o vídeo é bem relevante. A menos que cada um que esteja aqui depois busque e... Enfim. Eu deixo a decisão a critério de vocês, não tem problema algum. Então, a gente termina o vídeo e encerra. O que é que vocês acham? Pode ser? A gente faz assim? Os demais participantes concordam? assim, meu primeiro emprego, quando eu fui procurar o primeiro emprego, eu consegui, como gay. Mas como travesti, eu não consegui. Tem sempre aquela dificuldade, né? Mas daí, eu não sabia nem o que fazer. Emprego a gente não consegue, não. Como travesti é muito difícil, só se tiver alguma parceria com algum programa de acolher a travesti. Eu já estava sem esperança, já quando a gente veio para cá, para São Paulo, a gente estava na rua. Só que daí, lá no pátio do colégio, eu conheci a Mariana. Esse nome eu nunca vou esquecer de falar. E a Mariana disse, você vai ter um projeto aí, você quer entrar? Eu disse, quero. Que na época era o POT, Programa Operação Trabalho. E em seguida virou o Transcidadania em 2015. Né? Porque o Transcidadania é um pequenino reparo do Estado que sempre fechou os olhos para essa população. O Transcidadania é a reunião de várias ações do poder público. Então, nós reunimos várias ações que já existem no poder público e criamos fluxos específicos para o programa. Os centros de cidadania LGBT começaram com esse do Aroche, mas hoje nós já temos um na Zona Sul, um na Zona Leste e um na Zona Norte. Falta só da Zona Oeste, que deve ser inaugurado em breve. Porque é um projeto que dignifica o ser humano, que de fato não faz filantropia e que está dando oportunidade de tirar 200 meninas que viveu na rua durante muitos anos sendo espancada, violentada, negligenciada pela saúde, negligenciada pela moradia, pela própria educação. Quando no mercado de trabalho, quando eu fui inserida, eu era homossexual, né, digamos assim, para a sociedade, então não tinha tanta dificuldade de arrumar um emprego, mas depois que eu me assumi mesmo como transexual e comecei a fazer minha hormonioterapia, é mais difícil, é muito mais difícil. De início, assim, de imediato, as pessoas me viam e me identificavam como uma mulher, mas quando eu entregava meus documentos, né, sempre tinha aquele olhar meio assim, nossa, tipo, e agora, o que eu vou fazer, né? Então eu senti essa barreira
né, na parte dos meus documentos, e eu creio que com a mudança dos meus documentos vai ser muito mais fácil ser inserida no mercado de trabalho. Enquanto isso, eu não tenho os meus documentos, eu estou tentando procurar algum emprego e ser inserida no mercado de trabalho, mas não é fácil, por conta desse preconceito da sociedade, né, essa transfobia. A diferença entre fazer uma entrevista quando você é cis e fazer uma entrevista quando você é trans totalmente é outro mundo, é outra vida. Porque, primeiro, quando você é cisgênero e assumindo a identidade masculina, então você tem você é beneficiada por um patriarcado, por um machismo, que diz assim, olha, que bom, nós temos espaço para você, nós temos lugar no mercado, no mercado de trabalho, que bom, você é jovem, que bom, você nos serve. Pensa que eu começo minha transição com 29 anos, né? Mas com 21 anos, quando eu estava no segundo ano da minha graduação em letras, eu fui no Objetivo, lá de Campinas, e pedi coloquei meu currículo, deixei meu currículo lá e fui contratada como professora de português, né? Enquanto eu ainda existia como homem no segundo ano de graduação, ou seja, não era ninguém, eu fui contratada pelo Objetivo para dar aula de literatura. Hoje não há um colégio que tenha coragem, eu preciso ter coragem para contratar uma pessoa trans, para bancar uma pessoa trans numa posição dessa como professor, por exemplo, né? O mais protegedor também nos processos seletivos é o nome. O nome é muito difícil. As pessoas acham que a gente usa nome fantasia, entendeu? E eu não sou uma fantasia, porque ninguém opta o sofrimento. Isso aqui não é escolha, isso aqui é uma condição de vida que eu tenho. Então é o que mais deixa assim, uma transexual impactada na hora do processo seletivo. É ter que usar aquele nome do RG, passar por aquele constrangimento todo. Então isso é um pouco difícil. Eu acho, sim, a mudança de nome hoje, que esse processo que a gente abrimos para essa mudança de nome no papel, infelizmente, um papel tem um peso muito grande. Muito grande. Você vai chegar num médico, você vai apresentar seu documento, e aí? A pessoa vai querer fazer o quê? Inventar uma piada? Mas seu nome vai estar ali. Ela vai ser é como se fosse uma obrigação. Para qualquer pessoa comum pegar um ônibus, está tudo bem para ir para o seu trabalho, por exemplo? Para mim não. Eu tinha que me justificar. Cadê teu documento? Tá aqui, ó. Tá aqui você é um homem. E aí eu disse, não, eu sou uma transexual, mas por favor, não me exponha perto das pessoas. O quê? Tá, gritando. Para que as pessoas ouvissem. Eu sou uma transexual. Eu tô dizendo pra você não me expor, filha da puta. Eu sou uma transexual. Agora todo mundo tá sabendo que eu sou. Isso aconteceu. No ônibus que eu fui pegar para vir, para fazer a cirurgia aqui em São Paulo. Vocês também da fila, querem saber? Pronto, o showzinho desse idiota aqui tá completo agora. Eu tive numa loja de departamento, fica localizada na Oscar Freire, aqui em São Paulo. E quando eu fui fazer todas as seletivas, eu fiz 3 etapas da seletiva, eu passei nas 3 etapas. Quando eu fui conversar com essa diretora do Brasil, dessa loja de departamento, quando eu fui entregar meus documentos para ela encaminhar para o RH, ela se chocou. Eu senti que ali foi transfobia, porque ela já me disse que a vaga já tinha sido preenchida. Então ali eu fiquei desanimada, me desapontou, porque eu senti na pele realmente o que muitas falavam para mim, olha, como procurar emprego vai ser assim, assim, assado, você vai ter dificuldades. Então ali eu pude sentir na pele o que é transfobia em relação ao mercado de trabalho. Aqui em São Paulo eu vejo amigas minhas trabalhando em caixa, eu vejo amigas minhas trabalhando em salão, porque geralmente para a sociedade a gente mostra que somos objetos do sexo. Não adianta. Todos vão ver a gente como objeto sexual. Já para muitas pessoas, a visão da gente é só cabelo, como se a gente se identificasse só com cabelo, na área da beleza. Eu me identifico como recepcionista, só que, tipo, imagina, você está numa empresa que tem 100 homens e mulheres cis, e tem uma travesti atendendo lá na portaria, se não for um centro de cidadania, né, LGBT, porque se for, eles aceitam, mas se não for, como fica? Eu sou uma travesti? Sou uma travesti. Só que por eu ser uma travesti, não é obrigatório eu ir me prostituir. Então você se arrumou sendo uma travesti. Você saiu, pode ser o horário que for. Na mentalidade das pessoas, você está indo se prostituir. Eles não vão imaginar que você está indo a um supermercado, você está indo no shopping. Vão achar sempre que você
tá se prostituindo. E em qualquer ambiente público, eles vão achar sempre também que ali tem prostituição. Eles acham que a gente vive para o caso de homem, sabe? Porque não é possível. Passa na mente deles. Esses dias um cara invadiu meu prédio, sai me puxando pelo braço, pedindo pra ficar comigo. Que era pra me ter ficado com ele. Aí eu fui chamar o porteiro do meu prédio, ele foi e tirou o cara de lá. Ah, é difícil, você tem que... Eu acho que, como eu te falei, assim, eu acho que o povo até acostumou, assim, com a minha presença. E não me pede muito. Então... Que eu fui fazer uma reunião com o empresário e eu acho que ele percebeu que eu era transexual. E aí eu recebi uma mensagem dele no meu Facebook dizendo que se eu queria sair com ele e quanto que seria pra eu sair com ele. Então, eles se relacionam muito a transexual. Nós somos extremamente hipersexualizada. Então, é sempre essa coisa de é sexo, a procura de sexo, é sexo e sempre vai ser sexo. Eu não posso exercer qualquer função que não seja sexo. Depois que eu vim para cá, surgiu muita oportunidade, porém a escolaridade não chega, não consegue nos dar oportunidade. A gente tem que estudar mais. Então é isso que eu estou precisando. Não é alguém me chamar para ir para a rua, não é alguém me chamar para ir roubar ou algo parecido, mas sim incentivar para algo do bom. Eu acho que falta um programa de incentivo a nós transexuais travestis, que eu acho que o governo tinha que dar esse incentivo, né? Abrir mais vagas, não digo fazer uma cota, mas eu acho que ter essa divulgação, né? Por exemplo, eu sou dono dessa empresa, então minha empresa contrata transexuais travestis, entendeu? Para não ter... Ok, gente, eu agradeço a presença de vocês até aqui. Peço desculpas pela apresentação ter tomado uma dimensão maior, se estendido. Achei importante passar o vídeo porque é importante ouvir o outro, para além de trazer dados estatísticos e falar sobre o outro, é importante ouvir, né? Dar esse espaço de fala. Essa foi uma forma que nós encontramos. Eu agradeço a todos que ficaram aqui até esse horário com a gente, compartilhando suas experiências, seus conhecimentos, e nós encerramos mais um Genitalk. Tenham todos uma boa noite. Gente, foi maravilhoso. Obrigada a todo mundo que veio, né? Fiquei super feliz com a quantidade de pessoas acompanhando esse nosso programa. E mês que vem tem mais. De hoje a 8 não. Segunda-feira tem uma live no Instagram. A gente vai fazer uma live, a gente continua falando sobre trabalho, sobre gênero, mas com outra pegada, né? Com outras perspectivas. O tema vai ser trabalho para quem? E aí, quem está aqui hoje gostou, aparece lá. Boa noite, gente. Isso, segunda às 20 horas. Trabalho para quem? Beijos.